Uma boa noite. Boa noite a todos. O mundo em pesquisa. Descobrir os traços genéticos do coronavírus para detectar novas variantes, aperfeiçoar vacinas e também guiar medidas e políticas públicas com muita rapidez. Essa é a proposta do G9, projeto de vigilância genômica do vírus SARS-CoV-2 com abrangência nacional, idealizado pela DASA e já lançado aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto, recebemos nesta noite no Band Entrevista o virologista da DASA, José Eduardo Levi, especialista em biologia molecular e um dos profissionais que detectou uma variante no Brasil. Muito boa noite, doutor Levi. Boa noite. Doutor Levi, como é esse mapeamento em tempo real feito pela DASA vai ajudar a partir de agora a identificar novas variantes, atualizar vacinas e também subsidiar políticas públicas, doutor? Bom, essa é a ambição do projeto, basicamente através do sequenciamento das amostras positivas de Covid que a gente encontra na nossa rotina de diagnóstico mesmo. A gente faz milhares de testes por dia e tem milhares de amostras positivas todos os dias do Brasil inteiro. Então, como a gente já tem essas amostras na nossa mão e tem toda uma logística de transporte de amostras e um laboratório bem desenvolvido de sequenciamento, de genômica, então a gente tem condições ideais de fazer isso de uma forma muito rápida e ágil, que é fundamental para acompanhar o vírus que também está mudando de uma forma muito rápida. O senhor disse, eu vi numa matéria, que é a realização de um sonho dentro de um pesadelo, né, doutor? O senhor já é o capitão de um programa de sequenciamento do vírus do Ministério da Ciência e Tecnologia, com cerca de 5.300 genomas apurados. Nesse novo projeto, o grande diferencial agora é a agilidade com tudo isso? Sim. Eu não faço parte do projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, sou só um admirador e acompanho o trabalho dos colegas virologistas. O nosso projeto é no âmbito privado e no sentido de somar esforços, principalmente em quantidade mesmo, mas a questão da agilidade eu acho que é crítica aqui para nós. Quando você vê os resultados que outros centros, inclusive esse que você citou, estão liberando, em geral são de amostras de 2 meses atrás, 3 meses atrás, até mais que isso. E isso reflete uma fotografia do passado da pandemia, quando para apoiar as políticas públicas e mesmo a questão das vacinas também, informar eventualmente a necessidade de mudança das vacinas, precisa ser uma fotografia mais próxima do que está acontecendo hoje aqui. Então esse é o sonho dentro do pesadelo, porque assim, conseguir montar um projeto com essa ambição, com esse financiamento pesado, grande, nesse momento, tem sido um sonho para mim, uma realização como virologista, sem dúvida nenhuma, e uma possibilidade de contribuir como virologista para uma situação que afeta a vida de todo mundo no mundo inteiro. Então, a gente sente assim, a possibilidade de fazer uma coisa muito grande, muito do bem, que está dentro do nosso alcance. Nesse sentido, que é o meu sonho. Doutor Levi, na prática, como que é feito esse estudo, para a gente entender? Uma vez que uma amostra é positiva, uma amostra de qualquer paciente que entrou em um dos laboratórios da DASA, são milhões de pessoas que entram todos os anos nos laboratórios da DASA, né, que é a maior rede do Brasil. Aí mesmo no Vale temos algumas das marcas da DASA, né, no Vale do Paraíba. A gente, de forma aleatória e proporcional à incidência naquela região, então vamos dizer, se a gente tiver um número muito grande de casos em Taubaté, pequeno em São José, pequeno em Caçapava, pequeno em Lorena, a gente vai dividir as amostras que nós vamos sequenciar, sempre tentando representar melhor Taubaté e menos as outras cidades que têm menos casos. Essas amostras vêm para São Paulo, elas são submetidas então a essa tecnologia que a gente chama de sequenciamento, onde a gente, no final, o resultado é a sequência das letrinhas, de 30 mil letrinhas, são os nucleotídeos, que compõem o RNA de cada vírus, de cada pessoa. A gente vai demorar mais ou menos 2 semanas para fazer isso, para cada 1.500 amostras. Então, em torno de 3.000 por mês é o que a gente pretende fazer. Não é um número gigantesco, mas é o que está dentro da nossa capacidade também. Principalmente se a gente for ver que o Brasil até hoje fez um número pequeno, que foi esse que a Sol citou, em torno de 5.300 amostras desde o início da pandemia. Então, é uma contribuição significativa, não só em termos numéricos, mas nessa questão amostral também. Vai ficar mais fácil conhecer o comportamento do vírus, doutor?
Sim, uma das coisas que esse tipo de análise, como ela dá um detalhe muito grande da sequência do vírus, a gente começa a conhecer esse vírus por nome, sobrenome e apelido. Então, com isso, uma das coisas que você consegue entender são as vias de transmissão. Então, da onde foi, para onde foi, se esse vírus, como é que ele está se movendo. E isso também é interessante porque a gente consegue detectar o nascimento de uma variante bem no comecinho, que isso é a pergunta que o Israel fez, permite que hajam intervenções de saúde pública, porque a gente vai identificar muitas variantes, isso não tem dúvida. Então a gente não pode também perder ou gastar esforços naquilo que não é importante. A gente, com a análise das variantes, a gente consegue inferir quais são as perigosas, não só porque a gente já sabe, por exemplo, uma variante que está vindo de fora, que já foi declarada uma variante de preocupação lá fora, e a gente está vendo aqui aonde ela está se mexendo no Brasil, mas o que me preocupa mais, o que nos preocupa mais, virologistas, são as próprias variantes que vão derivar da variante P1, que é a de Manaus, original de Manaus, e que hoje domina o Brasil. Essa variante está sofrendo alterações por causa do número de casos muito grande, e ela pode adquirir características ainda mais transmissíveis ou mais agressivas também. Então, a ideia é, se a gente achar, e quando a gente achar, imediatamente tentar fazer medidas parecidas com o que foi feito agora no Maranhão. Sim, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista faz uma rápida parada e volta em instantes aqui na tela da TV Band Vale. Estamos de volta com o Band Entrevista, desta noite recebendo o virologista da DASA, José Eduardo Levi, especialista em biologia molecular e um dos profissionais que detectou a variante da Covid-19 aqui no Brasil. Doutor Levi, até o momento já se sabe quantos tipos de variantes circularam até agora pelo nosso país e quais são as mais preocupantes. O senhor falou agora há pouco em relação à variante P1, originária de Manaus, né? A gente já sabe, já tem essa ideia? Sim, a gente tem em torno de 150 variantes que chegaram no Brasil, apareceram ou em algum momento foram detectadas no Brasil. Isso não é importante. O que é importante, e por isso que a ciência está procurando catalogar, ou, digamos, classificar essas variantes, são as variantes que são denominadas variantes de preocupação, em inglês é VOC, Variants of Concern. Essas só existem 4 no mundo até hoje. A primeira que apareceu foi a britânica, que foi aquela que a gente detectou pela primeira vez aqui na América do Sul, a variante sul-africana, a variante brasileira, que se originou em Manaus, e a variante indiana agora recebeu esse status também de variante de preocupação. Então, são essas 4. Das 4, a inglesa nós detectamos em dezembro aqui no país, e a gente vem monitorando, e não aconteceu um fenômeno que aconteceu na maior parte do mundo ocidental, onde essa variante é a dominante em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, em todos os lugares que eu mencionei, essa é a variante dominante, a variante de origem inglesa. Depois a variante sul-africana, que obviamente predomina na África do Sul e nos países do lado, já foram detectados 3 casos aqui no Brasil, mas ela também não mostrou ainda a expansão que aconteceu na África do Sul. E depois a gente tem essa variante que sim, é a dominante aqui no Brasil largamente, que tem hoje quase 100% dos casos novos são causados pela variante de Manaus, desde do começo dessa que a gente chama segunda onda, que começou em janeiro, né, desse ano agora, e nós acreditamos que, pelo menos é uma hipótese particular minha, de que essas variantes, tanto a inglesa quanto a sul-africana, mas principalmente a inglesa, não predominou aqui no Brasil, porque a P1 se transmitiu e dominou o espaço que poderia ser ocupado por essas outras variantes. Então, eu acho que a nossa preocupação com novas variantes nem tanto deve ser com aquilo que a gente vai importar, que vai chegar por uma eventual viagem, mas nós já temos aqui uma variante suficientemente preocupante, transmissível, agressiva para a gente se preocupar. Doutor Levi, somente aqui no Brasil, a DASA realizou cerca de 10% dos diagnósticos da Covid-19 dentro do território nacional. O que mais chamou a atenção do senhor? Qual é o fator que chamou mais a atenção? A velocidade, a letalidade, a forma da transmissão, doutor? Qual foi o fator que mais chamou a atenção? Bom, o que me chamou a atenção é o percentual de positividade altíssimo, né, que nós temos aqui. Então, é claro que a gente tem que pensar isso. Nós
nosso percentual de positividade oscila entre 20% a 30%, ou seja, 20% a 30% de todas as amostras que entram para a gente dá positivo o resultado. Então, isso mostra ou que a gente está testando principalmente casos sintomáticos, né? E isso é um problema porque para a gente conseguir, de fato, controlar a pandemia, o ideal seria a gente conseguir identificar também os assintomáticos, né? As pessoas com poucos sintomas. Então, esse percentual deveria ser mais baixo, mostrando que a gente está testando muita gente e só está pegando alguns. Outra coisa que me chamou muito a atenção são as cargas virais, né? Então, embora o teste não dê um resultado em carga viral, nós lá dentro do laboratório a gente tem uma maneira de inferir a carga viral. E as cargas virais que a gente encontra na Covid, eu nunca vi nenhum vírus que eu trabalhei. Eu trabalho há 30 anos com diagnóstico molecular de vírus. Então, a quantidade de vírus é muito alta no SWAB, né? No SWAB de nasofaringe que a gente coleta dos pacientes. E outra característica que a gente vê é que as amostras da variante P1 têm cargas virais maiores do que as variantes anteriores, até por isso que essa variante é mais transmissível também. Doutor, a gente tem apenas um minutinho, mas aquela pergunta que todo mundo fala e para combater as fake news, teremos uma terceira onda? Eu acho que o nome terceira onda é inapropriado, então a resposta seria não, porque onda ela sobe e desce. Então, essa segunda onda que começou, ela não desceu ainda. O que o pessoal está falando, chamando de uma forma equivocada, a meu ver, a terceira onda, é que ela não vai descer, ela vai ficar alta lá em cima. Por quê? Porque flexibilizamos num momento de um número de casos muito alto, isso impede que caia da forma inclinada como a gente esperava e que começou a cair. Mas assim que começou a cair, já houve esse relaxamento e a gente aprendeu isso com a pandemia. Quando você tem um relaxamento sem o acompanhamento da vacinação em massa, que é a situação no Brasil, essa onda, a segunda onda não vai dissipar, ela não vai cair. Então não é uma terceira onda, mas também não vai ter a queda que a gente esperava da segunda onda. Essa é a minha visão. Ok, então. Doutor Levi, como eu disse para o senhor no intervalo, ficaria a noite inteira aqui aprendendo com o senhor sobre coronavírus, mas agradeço essa participação rápida, mas não menos importante no nosso Band Entrevista. Então, disponha, é um prazer falar com vocês, poder divulgar nosso projeto também. Muito obrigado, Sol, muito obrigado, Israel. Obrigado, doutor. O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você aos sábados, agora às 7 horas da noite. Uma boa noite a todos. Muito boa noite para você.